Hoje é sexta-feira e semana que vem é Páscoa. Então, as professoras, as educadoras aqui estão começando já os preparativos para as atividades da semana que vem, que é atividades de semana de Páscoa, já que nós somos uma escola cristã. Então, já começou hoje os primeiros preparativos. E eu dei uma olhadinha lá, estive com elas durante esse dia, vendo o que elas programaram, o que elas estão começando a fazer já. E isso me levou a pensar muito, claro que em Jesus, né? Em coisas que Jesus fez, falou, a posição de Jesus diante de algumas coisas, a forma como Jesus usou a natureza para falar de algumas coisas. E no texto de Mateus, no capítulo 13, Jesus conta a parábola do semeador. E eu vou ler essa parábola aqui com vocês, para que eu consiga falar algo para vocês a respeito disso, que o Senhor docemente trouxe no meu coração. Porque toda palavra que o Senhor revela no nosso coração é com doçura, que o Espírito Santo faz isso, né? E a palavra diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado pelo caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é temporão. Então, chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então, dá fruto e produz 100, e o outro 60, e o outro 30 por um. E Jesus, ele continua com outras parábolas, né, nesse texto. Mas eu fiquei pensando como Deus gostava de jardim, como Jesus gostava de jardins, né? Ele falando aqui a respeito, ele vai falar de um semeador. E como Jesus provavelmente havia observado pessoas que semeavam, pessoas que plantavam, para ter essa noção da sementinha que caía na beira do caminho, da sementinha que caía no meio das pedras, da sementinha que caía no espinho e depois a sementinha que caía na terra boa. Nas observações de Jesus, nós estamos muito sujeitos a que a boa semente que vem do céu cai no nosso coração e nós não sejamos pessoas que a gente se disponha a ter esse coração para receber a palavra do Senhor e retê-la no nosso coração, aprender com ela e fazer discípulos a partir daí. Hoje, as crianças, o trabalho que as crianças estão realizando lá fora, elas estão montando um jardim. Então, eu vou deixar um vídeo aqui no final depois para vocês. Elas estão pegando a terrinha, estão mexendo na terrinha, todo o preparo elas estão fazendo naquela terrinha. E eu vendo elas mexerem no jardim, eu lembrei do jardim onde o Senhor plantou uma árvore no Éden, e ali o Senhor fez Adão, ali o Senhor andava com Adão no Éden. E nesse mesmo Éden, Adão pecou. Adão pecou e por conta disso, nós, a humanidade, o homem, perdeu o direito de estar junto com Deus e caminhar com Deus, livremente com o Senhor. Por outro lado, eu vejo Jesus falando a respeito dessa parábola aqui em Mateus, e dizendo que muitos vão ouvir a palavra, muitos receberão a semente, mas está sendo semeado às vezes num coração duro, num coração que não consegue enxergar a maravilha, a preciosidade que é ter a Jesus. Outros vão abafar essa palavra porque não conseguem
se desprender desse mundo. Abafa a palavra com tantas coisas que o mundo traz, que a gente acha que ocupa tanto a nossa mente, o nosso coração, que pode trazer alegria. E Jesus, ele vai falando tudo isso para terminar nos dizendo que o que foi semeado em terra boa é o que ouve, compreende, então dá fruto. E um produz 100, o outro produz 60 e o outro produz 30. Naquele trabalho com as crianças ali fora, eu vi que está sendo semeado, não somente na terrinha que está ali. Aquilo não está sendo só semeado naquela terrinha que eles estão preparando, botando a mão, não é só ali. Está sendo gerada uma semente no coração daquelas crianças, e que vai depender desse trabalho que está sendo realizado aqui por essas professoras, e vai depender de cada pai, de cada mãe também, que está nas suas casas, e que vai continuar cultivando esse coraçãozinho, para que ele não vire, não se transforme em um solo pedregoso. E essa é a nossa oração, para que esses corações, eles continuem receptivos para a palavra do Senhor, que eles acolham essa palavra, que essas crianças, mesmo ali, tão pequeninas, elas possam levar essa semente para os lares delas, e que elas possam fazer com que essa semente frutifique ali na casa delas, que elas possam levar para os pais, para as mães, avós, familiares, essa boa semente que eles estão recebendo aqui. O que eles estão fazendo lá, esse semear, o jardinzinho que eles estão fazendo, é o jardim da ressurreição, que eles estão fazendo ali. Eles começaram, colocaram uma sementinha, é o jardim da ressurreição. Da mesma forma como no Éden, nós perdemos o direito de caminharmos com o Senhor, ali no Getsemane, ali no jardim da ressurreição, nos foi devolvido pelo sangue de Jesus o direito de estarmos com Ele, de estarmos com o Pai na eternidade. E de caminharmos aqui uma vida abundante também com o Senhor, conhecendo Ele através da sua palavra, através de pessoas que vão nos levar, pessoas que nos fortaleçam na nossa fé e nos levem a caminhar com o Senhor. Que o Senhor possa fazer com que o Éden, ele seja apagado da nossa vida. Que o Senhor possa fazer com que os nossos corações estejam propensos ao Getsemane, acreditando que Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. E é isso que está sendo feito aqui hoje neste lugar, nesse meu novo tempo que eu estou vivendo, nesse momento novo da minha vida. Eu posso dizer que tem muitas coisas nos nossos corações que precisam ser ressuscitadas, e que o Senhor possa, juntamente com essa semana de Páscoa que vai se iniciar, que vão ter tantas meditações no nosso coração, mas que o Senhor possa ressuscitar muitas coisas aí que estão apagadas no coração de cada um de vocês, e fazê-los reviver para uma vida plena e abundante na presença do Senhor. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas.
fará do seu deserto como o jardim do Senhor.